Episódio 4. Vale do Café, Território Cultural. Meu nome é Beatriz Vidal, eu sou mais conhecida aqui como Tisa, eu sou arte educadora, eu sou pedagoga e sou artista, sou bonequeira e sou idealizadora dos bonecões, eu venho fazendo um resgate de tradições. Quem está aqui comigo é a Carla. Eu sou Carla Teixeira, sou coordenadora de projetos pedagógicos do Museu Casa da Era, sou morena, cabelos cacheados, longos, estou vestindo uma blusa preta. E eu sou uma mulher já de cabelos grisalhos, castanhos grisalhos, pele clara, uso óculos e estou vestindo uma camisa estampada. Carla, vamos falar sobre um pouco desse papel pedagógico dos nossos trabalhos? Vamos entender que o museu ele tem um papel que tem a ver com turismo, que tem a ver com lazer, tem a ver com educação, tem a ver com preservação. Então é um espaço que guarda muita importância, não só para o Vale, né, como para as pessoas que você mesmo disse que estão de passagem. Que estão nos visitando, né? Eu com um ateliê, que hoje não está mais funcionando, o ateliê Barriacho, também trabalhava nessa área de educação não formal, né? Que é diferente de educação informal, né? Exatamente. Então, a educação formal é dentro da formalidade dos muros da escola, né? Cadeira, aluno, professor, quadro, giz. Informal, quem tiver uma mente aberta, a gente aprende todos os dias de alguma forma, né? De maneira informal, que quer dizer que não dentro de algum parâmetro específico. Agora, o museu é um espaço de educação não formal, ou seja, não está dentro da formalidade dos muros da escola, mas produz educação com propósitos, com parâmetros, com objetivos claros, né? Exatamente. E a interação do museu, desses espaços com as escolas, né? Essa interação do território, né? Dos espaços de educação que estão para além do muro da escola, são extremamente enriquecedores, né? Quando a gente pensa educação não formal, a gente pode pensar a escola trabalhando em interação com essa educação não formal, assim como aqueles que vêm visitar o museu, sejam turistas ou não, né? Então, como é que você vê essa interação do espaço do museu com as escolas, com esse poder entrelaçar essas duas formas de educação? Olha, eu tenho até uma oficina que eu faço pelo menos 2 vezes ao ano, com as secretarias de educação, né, não só do estado, do município, também convido as escolas particulares, porque essa ideia surgiu quando uma escola veio ao museu. Eles estavam inscritos num projeto em que ganharia mais selos e um prêmio à escola que mais tivesse visitado espaços de educação não formal. E quando essa escola chegou, o tempo estava muito ruim e não tinha jeito deles fotografarem, registrarem, ou seja, do jeito que eles pretendiam e imaginaram, né? E aí a professora falou: o que eu vim fazer aqui então? Aquilo me marcou de uma forma muito profunda, porque eu percebi, e daí eu fui prestando mais atenção, que muitos professores, às vezes até moradores da cidade, vinham ao museu para trazer algum parente, turista, enfim, e se encantavam junto, né? Ou seja, descobriam junto o que estava acontecendo. E claro que o museu é um espaço de turismo, entretenimento, lazer, mas que não é só isso. Então eu percebi que havia uma lacuna, uma importância da gente compreender o museu como uma ferramenta importantíssima para a gente desenvolver a educação não formal. E aí eu comecei a instruir os professores que o museu deveria estar inserido dentro de um recorte, num contexto da disciplina, que deveria ter uma preparação antes. Aí
como é o contexto pedagógico, a disciplina trabalhada em sala de aula, aí você orienta o aluno que o recorte histórico é aquele, ou o professor de biologia vai fazer um trabalho em loco, né? Aqui, por exemplo, a gente tem várias espécies nativas da Mata Atlântica. Então, o professor de matemática que queira trabalhar alguma coisa sobre educação financeira. Então, o museu sendo um espaço ele vai viver aquela experiência na prática. Aquele conteúdo que, por exemplo, poderia ser didático, letra, giz, né? Aqui ele vai viver uma experiência, uma vivência. Então isso marca mais o saber. Então o aluno que ele já vem para o museu com essa proposta, com essa ideia, com esse imaginário, ele vem com outro comportamento, porque ele sabe, inclusive, que isso vai desencadear depois uma prova, uma redação, né? Então tem um propósito pedagógico. E a gente reparou também que o turista que não é brasileiro, por exemplo, na maioria das vezes quando chega ao museu, ele já chega sabendo da história, ou seja, ele estuda antes. E o turista brasileiro vem para o entretenimento. A famosa palavra contextualização, né? Quando você contextualiza, tem uma casa, se você olha uma casa, é uma casa velha lá do século XIX, ponto. É uma casa com uma história, o século XIX foi o berço do desenvolvimento do café. E outra coisa, não é a história deles, é a nossa história. É a nossa, né? É então, nossa. Quem não conhece o passado tem menos dificuldade de compreender o presente e mudar o futuro. Essa é uma relação que eu venho trabalhando muito também. Eu estou trabalhando a minha pesquisa que eu citei do mestrado, eu estou trabalhando lá em Rio das Flores. Lá em Rio das Flores tem um outro museu, que é o MUVA, que é o Museu Histórico do Vale, que na verdade é um museu que tem um recorte de objetos de pessoas locais. Foi um padre que começou a recolher objetos do cotidiano. E aí as pessoas também lá, porque museu é museu, né, Carla? A gente sabe que as pessoas têm uma construção de que museu é aquele lugar, assim, que é o museu e você, né? Se sobrar tempo eu passo, né? Porque primeiro eu quero passar naquele restaurante. Isso, ou se não passo na porta, eu já vi e fui embora, né? Tirei a foto e fui embora. Mas não tem essa percepção de que o museu guarda as coisas da nossa história, seja ela qual for. Até um museu de arqueologia da história, da pré-história, está contando a nossa história. Então, que a gente se amplia ao ir ao museu, né? Que a gente consegue entender que como que eu me desenvolvi, por que eu cheguei até aqui nesse território com essa história, né? Que o território tem, desde lá da ancestralidade dele, antes do ser humano, tem muito mais coisa, né? Então, assim, o museu fica aquele lugar de guardar coisas e ponto. E não de contar a nossa própria história. E que a gente vê tanto nos moradores locais, né? Que não vêm ouvir um pouco da sua própria história. Por sinal, lembrei uma coisa. A relação da Eufrásia, né? Assim como os bonecões contam a história de Manuel Congo e Mariana Crioula e permitem ser visibilizados, né? Como que o folclore e a invisibilidade, o apagamento acaba caindo sobre muitas pessoas. E na questão de gênero, durante muito tempo, a gente ouve no folclore local histórias deturpadas sobre a Eufrásia. Isso, né? A gente tem muito cuidado, por isso que a gente tem uma equipe de monitores que são treinados, né? E por quê? Porque uma coisa é a história que as pessoas contam sobre ela, ou sobre quaisquer dos personagens lá fora. Outra coisa é um instituto que é federal, o compromisso científico que a gente tem que ter. Então a gente retrata aqui histórias que são fundamentadas. Então o disse-me disse fica lá fora e não pode entrar, né? Não pode, vamos dizer assim, permear a nossa fala como sendo uma verdade absoluta, que a gente tem esse compromisso. Mas como se trata de uma casa, de um cotidiano, nem tudo que acontece no nosso cotidiano é registrado. Então a gente sempre tem um cuidado de falar, é possível, é provável, era comum que fosse assim. A gente não afirma categoricamente coisas que a gente não possa comprovar. Né? E se vierem outras comprovações também do nosso discurso, porque assim, é um discurso montado em falas do cotidiano, dos moradores, daquela vivência.
Então, muitas vezes, a gente também se perde nas verdades absolutas. De tão repassada, a gente toma isso como uma verdade. A história, mesmo a história registrada, ela tem um seu recorte, né? Isso, a gente vê que a história registrada até então, até aqui, o século XXI, abriu uma porta e nas questões da história não contada das mulheres. Quantas mulheres fizeram tantas coisas, assim como Eufrásia, né? Tiveram um papel importantíssimo e simplesmente a história não quis contar, né? A história contada pelos homens, com o domínio da palavra e da contação, do registro da história. Se Eufrásia não podia fazer faculdade, se o tempo dela ela não podia votar, se o marido era quem dominava, como que essas mulheres podiam transformar suas realidades e registrar sua própria história? Muitas não conseguiram. E às vezes a gente vê também que ela fez tantas coisas maravilhosas e as pessoas que vêm de fora vêm para saber os bastidores pequenos, né? Tipo, quem que ela namorou, será que ela namorou, o que ela fazia quando ela era... Gente, Mas a gente vê que a repetição é uma coisa necessária, porque mesmo em alguns ambientes, quando você fala de Eufrásia, a referência é dela né? E não ela, o que ela foi capaz de fazer. Então, assim, eu acho que tudo isso faz a gente pensar nesses espaços não formais, onde a gente tem liberdade, né, entre aspas, obedecendo às verdades, tendo critérios de referências e etc., com todos os cuidados, mas a gente pode entrelaçar, que eu acho que é a grande riqueza dos espaços não formais, é a não segmentação das disciplinas, é a não fragmentação da nossa história, as coisas se entrelaçam, né? Você mesmo falou, na chácara tem toda a parte de uma Mata Atlântica preservada. Gente, é um recorte, 32 mil metros que o Arilson falou, né? 33 mil metros quadrados de área de Mata Atlântica preservada, com árvores centenárias, né? Exemplares. Isso já aconteceu aqui também, só te fazendo um corte. Sim. Eu queria plantar uma árvore em memória da minha avó que cresceu aqui e eu trouxe uma muda e eu gostaria muito de plantar aqui. Então, não pode, porque aqui a gente só planta, um museu, uma chácara histórica. Então tem que guardar relevância com aquele recorte histórico, com espécies que eram daqui e eram daquela época. E aí você tem que dizer isso, inclusive, para as pessoas. Então é um espaço que às vezes as pessoas confundem com informal, né? Não é formal, não é informal. É tudo pode, né? Tudo às pode. vezes a gente tem que esclarecer isso. A educação não formal não é mais uma educação desestruturada, sem formalidades, como diz. Sim, ela não tem o critério de obedecer à questão de cumprimento de currículo e data, idade séria, sendo que a educação hoje já está se revendo nesse sentido, já está percebendo que muitas coisas se perdem nessa estrutura formal, bancária, que existe em muitas escolas, né? E estão buscando formas muito mais de interação, como seria num espaço como esse, onde a gente pode, ao mesmo tempo que está falando de matemática, contando quantas árvores existem aqui, a gente pode falar de biologia, a gente pode sentir a sombra das árvores, sentir o frescor, né? Pena que no vídeo ninguém vai sentir isso, mas a gente está num ambiente que a gente vê o sol quente ali e a gente está fresco aqui, né? É propício para a educação mesmo, né? Turismo, lazer. Quando a gente faz o silêncio, eu lembro de vir aqui quando eu dei a oficina dos povos originários aqui, da peteca, que eu falava para eles, fecha os olhos, ouve o lugar, sente a brisa. Esse era o ambiente, é o ambiente da natureza em que os povos originários se integravam, né? Eles estavam integrados e esse lugar onde nós estamos era a moradia deles.
né? E nós somos parte da natureza, né? Não estamos à parte da natureza. Não estamos à parte. A gente vive hoje como se... Inclusive, existe aquela fala, somos todos no Brasil, né? E somos todos filhos de uma mãe indígena, no sentido de que a nossa ancestralidade de território mais profundo é desses povos originários. Se eles não tivessem ensinado aos que chegaram de fora a comer mandioca, a se curar com mingau de araruta, a falar, né, a se comunicar com os outros povos, né? A nossa língua foi absorvendo essa fala. Uma das coisas que no Rodas a gente falava, que eu sempre gostei de levar para as pessoas, para elas... Eu tenho uma coisa muito visual, né? Como arte educadora, como artista, eu tenho muita coisa de pensar uma imagem, né? Então, se a gente não pensa nessa imagem dos povos originários nos recebendo, nos ensinando as curas. Cada folha dessas, às vezes a gente não está sabendo, mas entre tantas folhas dessa que a gente não tem conhecimento, tem remédios, né? E, então, assim, poder vir para o espaço do museu e usufruir... E a gente já teve aqui, né? Você lembra? Uma oficina de chás? De chás, lá nas ervas lá, que inclusive era um funcionário que tinha muito que replicavam conhecimento. Esses saberes, isso. O Arilson falou da avó dele, eu fiz entrevista com a dona Angelina, uma grande rezadeira que tinha as ervas de quintal e que sabia usar uma sabedoria que precisa ser construída no conhecimento, na geração a geração, né? E o museu também é bom que a gente se lembre disso, né? Porque tudo isso a gente só sabe contando histórias. E o museu faz o quê? Conta histórias. Conta histórias. Tem a possibilidade, é como os bonecões. Se a gente não tem os bonecões, a gente pode contar a história do Manuel Congo e a Mariana Crioula, né? Mas a gente não tem a mesma instrumento lúdico, né? Que a gente vinha falando, não tem o instrumento lúdico e não tem a presença. Um morador que passa aqui, um visitante que passa aqui e vê eles dois, diz quem são. Aí tá ali escrito Manuel Congo, Mariana Crioula. Hoje a gente tem o Google para nos ajudar, né? Dá um Google, né? Dá até para colocar um QR Code ali, dá um Google e vê, né? Vai para a página do museu, vai para uma página e vê quem são esses personagens, né? Ajuda a enriquecer essa vivência, né? Educativa. Exatamente. E a tecnologia está falando que ajuda muitas pessoas, acham que museu é lugar que não é de tecnologia, só de passado, né? E a tecnologia ajuda muito, mas o que a gente vê é que tem muitas informações e pouca sabedoria para usar essas informações, né? Porque a gente distorce a informação, ela fica longe da nossa vivência, de quem eu sou, do que ela nos serve, como que ela me constrói a minha autoestima. E conviver cotidianamente, eu tenho esse privilégio com esses personagens, me faz repensar sobre quem eu sou, para onde eu vou, o que eles puderam fazer na época dele, por que eu não posso fazer hoje na minha época, com muito mais recursos, né? Então, eu sempre falo isso quando estou treinando a minha equipe. Eu acho muito importante, eu falo para eles, a gente treina, eu faço questão de que não tenha um texto engessado, né? Cada um conta a sua maneira. É claro que tem as informações que não podem nos fugir, que são as principais, mas cada um tem a liberdade de mais ou menos contar a sua maneira, porque eu quero que seja vivo, porque não seja tão engessado de forma que alguém queira fazer uma interferência, uma pergunta, que eles não se sintam aptos, né? E aí eu falo sem constrangimento, se fizer uma pergunta que você não sabe responder, que a gente tem compromisso com a verdade, se no momento eu não sei te responder, mas se você quiser mandar um e-mail, tem que ser bem humanizado, né? E aí eu falo sempre para eles, se vocês conseguirem que uma pessoa chegue aqui de um jeito e vocês perceberem que elas saíram de outro, então a gente cumpriu o nosso propósito. Com certeza. E não tem importância vocês saírem com mais perguntas do que respostas, porque a gente...
porque a gente tem que estar aberto às perguntas, as verdades e as respostas engessam, né? E eu vejo muito isso, o encantamento que as pessoas, tô puxando a brasa para minha sardinha, né? Mas como as pessoas entram de um jeito, às vezes, sem saber nem o que está fazendo aqui, como eu te disse, né? Perfil do brasileiro, sem saber o que está fazendo aqui, faz parte de um cronograma, de uma visita, e entra. E quando elas saem querendo saber muito mais, onde que eu tenho mais informações, eu recebo e-mail, como é que eu faço para saber disso? E a gente tem na plataforma do Tainacan, que é um sistema oficial, onde todo o nosso acervo foi digitalizado, tem todas as informações, a pessoa pode entrar e pode obter, então, é uma forma, inclusive, de preservar, de saber quem foi o primeiro, né? Se perde isso de alguma maneira, tá lá, oficial, registrado, quem é que tem. A tecnologia pode somar, né? Somar. Se a gente tem em dois sentidos, né? Essa questão da vivência provocando a contextualização e o desejo de saber, né? E ao mesmo tempo a tecnologia ampliando informações, ampliando a gente sabendo usar a tecnologia, as informações que a tecnologia nos permite hoje, a internet, etc. A gente fala dá um Google, mas tem Google escolar, se você quiser aprofundar, você encontra conteúdos bons, com um bom critério. Então assim, essa possibilidade de interação, da vivência, da experiência no território e se permitir ampliar isso, tornar mais curioso, você falou na educação, né? Ah, não, mas se tiver mais pergunta do que resposta, se alguém te perguntar, isso são as bases da educação, né? Primeiro, o ideal de um educador é ter um público, né? Aprendizes, né? Pessoas interessadas, curiosas, né? Paulo Freire dizia isso, né? O intuito do educador é tornar pessoas curiosas. Quando elas acham que elas passam pelo museu, dizem, tá! Já sei de tudo, né? Aquela você não tem permeabilidade, você não tem porosidade. E às vezes a pessoa nem sabe que não sabe, né? Como eu te disse, que aqui é muito do brasileiro também, e principalmente aqui da região, as pessoas têm um lema de que quem investe em terra nunca erra, né? Não tem isso? Então a gente toma isso como uma verdade e vai levando vida fora. A pessoa chega aqui e vê que de repente não é bem não assim. Não é só terra. De repente não é bem assim, né? Porque teve uma pessoa chamada, né, o doutor Joaquim, que pensaram diferente naquela época, quando todo mundo pensava a mesma coisa. Então é muito bacana essas quebras de paradigmas, né? Com certeza. Eu acho que é isso, acho que se a gente também retomando ali os episódios anteriores, né, desse podcast, o Arilson que traz a questão de a pessoa vir ao território, vir aqui, poder se ampliar e você poder oferecer essa experiência e as pessoas locais conhecerem a sua história, entenderem, né? Não é uma mecânica de você está pagando uma hospedagem, você está vindo consumir no meu restaurante. Não. Se a gente coloca essa relação do turismo como uma questão pedagógica, como uma questão da experiência ampliada daquela pessoa, por que uma pessoa sai lá do outro lado do mundo e vem visitar esse lugar? Ela quer conhecer essas pessoas, essa história desse lugar. Então, se as pessoas locais tomarem para si, entenderem sua própria história e não pegar aquela no papelzinho, né? Eu vou contar a minha história igual papagaio. Não, entenderem para si. A gente viu o Arilson se emocionando, né? Então, assim, essa emoção mostra o envolvimento dele afetivamente com aquilo que ele está falando, né? Então, assim, essa relação da educação nesse sentido de que ela está em todos os lugares. Ela está na pessoa que vende uma comida, na pessoa que serve uma comida, na pessoa que atende numa coisa. Aquela pessoa que vem de fora,
a gente amplia, porque a pessoa aprende a contar a sua história, contando história que a gente aprende, e o museu conta um monte de história, e aí a gente vai linkando tudo, né? E eu acho que, sobretudo, eu acho que é uma questão, assim, humana desde os primórdios. A gente quer saber quem eu sou, onde estou, porque eu nasci, e a gente aprende por contraste, né? Então, quando a gente vê uma história como a do Manuel Congo, não é a história dele. Por contraste, eu consigo saber sobre mim, que ponto eu estou, o que eu preciso evoluir, o que eu preciso aprender, o que em mim, na minha alma, também ressoa, né, com a história deles. Eu acho que é esse poder de transformação, de essa pergunta que eu acho que é própria da essência humana: quem eu sou? Quem eu sou? E aprender através do contraste, e nesse da história sentido, do outro, a gente pode entender a minha. Eu acho que nesse sentido, quando a gente está assim, olho a olho, quando a gente está nesse encontro mais pessoal, assim, que a gente está realmente podendo sentir, a gente é muito mais sensibilizado para essa busca interna. E nesse sentido, a internet deixa uma questão dolorosa e uma questão para esse momento histórico, que é o fato de você não buscar saber a sua história e ficar com referências de fora da sua realidade, como uma referência para você daquilo que você é. Então fica aí também essa coisa de... do que deveria ser, né? Assim, às vezes é uma pessoa que não tem absolutamente não, nada. Deveria ser, que eu tô falando assim, imposto, né? Ah, sim, Deveria... saber que isso é uma manipulação, é uma manipulação, palavra forte, mas é um jogo, né, que existe dentro da internet, que a gente tem que saber, e que estar fisicamente visitando lugares e olhando para eles com cuidado, isso sim nos dá referência daquilo que nós somos. Nós somos feitos para conexão, né? Para estar olho no olho, gente com gente, e conexão com as nossas raízes. A gente pode pensar em modernidade, a gente pode pensar em internet, a gente pode pensar em tudo isso, mas não tem força nada disso se a gente não tem os pés nas nossas raízes. Nas nossas raízes. E lembrar que as nossas raízes são profundas, né? Então, em cada momento, principalmente assim, voltando à referência do Vale do Café, pensar que cada passo que a gente dá tem uma origem lá atrás. E no Brasil, né? A gente tem essa origem lá atrás. Vamos trazer tudo isso junto, até a Eufrásia, né? Até você entender o mercado financeiro a partir de uma mulher maravilhosa do século XIX, que é atual até hoje, né? Através dos sofrimentos dos povos escravizados, que vieram para cá, mas que hoje fazem daqui que o Brasil é constituído por essa força que veio escravizada, mas que aqui criou um povo maravilhoso, miscigenado. Nós somos feitos, assim, eu acho que, para resumir, né, nós somos feitos de várias histórias. A gente, contrariando alguns teóricos, né, nós não somos uma folha em branco nem quando a gente nasce, né? Não. A gente já nasce com história. Com história. De pai, mãe, avó. É isso, Carlinha, maravilha. Adorei, Dá um abraço. muito obrigada. Obrigada por esse eterno acolhimento que o museu dá à cultura local, e essa parceria que a gente construiu. E aí estendeu o convite, né? Que venham ao Vale. Que venham ao Vale, que venham ao museu, que conheçam a nossa cultura. É isso aí. Um abraço.